Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live do Projeto Escutatório Escuta. Em dezembro, nós vamos iniciar agora uma série natalina para lembrar quando Jesus esteve aqui conosco na Terra, quando o amor esteve na Terra. E vamos usar o evangelista Lucas para isso, né? A live de hoje é anúncio do nascimento de Jesus, o nosso querido Lucas Gabriel, que eu vou apresentar já já. Mas semana que vem, a visita de Maria Isabel, depois o cântico de Maria, nascimento de Jesus no dia 23, super especial. Vamos ter participação do grupo Bom Samaritano, da Paraíba, com o Marco Lima, que é o presidente da Federação Espírita Paraibana. E no final, em dezembro, vamos ter uma passagem que não costumamos dar muita atenção, mas é o testemunho de pastores e muito importante para reflexões do próximo ano. Então participe, faça comentários, que vocês que estão aqui nos acompanhando pela FEB TV, TV7, Federações Espíritas Pernambucana e Paraibana, Ediluz e as redes oficiais do Projeto Escutatória, né? Então, o nosso convidado, Lucas Gabriel, ele é do NEP, representando o Amazonas aqui. Olha que honra estar aqui com ele, né? E a gente estava falando há pouco que nós vamos falar sobre o anúncio do nascimento de Jesus e trouxemos quem? Lucas Gabriel. Lucas, que é o evangelista que recebeu o evangelho de Maria, é o evangelho mariano, né? Então, temos essa honra, Paulo de Tarso, né? Já no finalzinho, foi lá visitar a Maria de Nazaré em Éfeso, queria muito conhecer a Mãe Santíssima, ficou encantado, aquela mulher que parecia para ele um anjo, ele fala. Então, depois ele pede a Lucas, que o acompanhava, era seu discípulo, para escrever o Evangelho direto de Maria de Nazaré. E aí o segundo nome dele é Gabriel, o anjo que faz os anúncios. Olha só, estamos muito bem acompanhados, né? Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Cris. Muita paz a todos. As bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Eu queria agradecer o convite, né, na pessoa da Cris, que está aqui conosco. Eu, infelizmente, não tenho um sotaque tão gostoso de escutar da Cris, que é do Nordeste, uma região muito querida para mim. Meu pai é nordestino, tenho corações amigos que moram aí no Nordeste, mas, acima de tudo, uma felicidade poder falar do Evangelho de Nosso Senhor e estar presente com vocês nessa noite. Muito obrigado. Muito obrigada, Lucas. Sandra Santiago, trazendo os pontinhos de luz. Muito obrigada, seja bem-vinda também, tá certo? Eu vou começar fazendo a descrição de imagem para os nossos irmãos que não podem enxergar ou que vieram já nessa reencarnação sem enxergar, né? Nessa. Então, vamos lá. Estamos em 3 quadrantes. Eu estou acima e à esquerda. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos abaixo dos ombros, loiros, estou vestindo vermelho, atrás de mim uma parede lilás. Ao meu lado, à direita, acima, Lucas Gabriel, ele é um jovenzinho, muito novinho,
um rapaz branco, cabelos curtos, ele usa óculos, está com seu fonezinho bem delicado, aquele de computador. Atrás dele, uma estante de livros. E abaixo, e o crucifixo, é porque estava bem na frente, o fiozinho do fone. E ele está com um crucifixo, né, representando o nosso querido mestre, né, que alguns até criticam quando diz que a gente tem que tirar, né, o Cristo do crucifixo, mas para mim também representa muito, né? É uma maneira da gente lembrar que a gente precisa renunciar, fazer sacrifícios também. E abaixo nós temos. Quer falar alguma coisa, Lucas? Não, pensei que ia falar. E abaixo nós temos Sandra Santiago. Sandra é uma mulher branca, ela tem cabelos cacheados na altura dos ombros, os cabelos dela são cor de mel e ela está vestindo preta para melhor interpretar, né? Para melhor visualização das mãos dela e o fundo branco, tá certo? E nós vamos pedir então, para iniciar, que Lucas faça a nossa prece. Pode ser, Lucas? Claro, com certeza. Obrigada. Como bom papagaio espírita que sou, eu gostaria de pegar parte da minha prece e ler dois versículos muito especiais que estão ali no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, que é o encontro de dois discípulos de João Batista com Jesus, que eu vou utilizar hoje na nossa conversa de hoje. Perfeito. Eu imaginava que João Batista ia aparecer hoje. Com certeza. Fica à vontade, amor. És tu aquele que vem ou esperamos outro? Naquela hora, curou muito das suas doenças, flagelos e espíritos maus, e a muitos cegos concedeu a graça de ver. Em resposta, disse-lhes: Ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. Vamos orar. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Acima de tudo, conectar o nosso coração com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, estrela da alvorada, Cordeiro imaculado, representante de Deus na terra, irmão mais velho. Jesus, obrigado por esse dia que nós podemos viver. Obrigado por esse dia que nós temos agora a oportunidade de falar do Teu Evangelho. Depois de séculos na escuridão, talvez ainda vivendo alguns dias de ignorância da alma, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, da verdadeira ressurreição, a do Espírito, que agora, um pouquinho menos ignorante, quer estar contigo, experienciando o prazer de estar em Deus também. Senhor, não faça a nossa vontade, mas faça a tua vontade. Mas acima de tudo, Senhor, não retire as adversidades, as dificuldades do nosso caminho, mas nos ensina sobre a tua mansidão, sobre ter esperança no coração e, de fato, atravessar todos os problemas, amando muito, da mesma forma como o Senhor nos amou e continua amando. Que todos nós, em uníssono, tenhamos dentro do peito o coração batendo, na mesma frequência que o teu coração. Que assim seja. Que assim seja. Lucas, quando eu quiser falar alguma coisa, aí eu vou assim, levantar rapidamente a mão, tá? E aí você termina seu raciocínio, quando puder você para. É só para ficar mais fácil para a Sandra passar de um para o outro, tá bom? Bom, eu queria dizer que aqui nesse livro, gente, Boa Nova, de Emmanuel, né, pela psicografia de Chico Xavier, no primeiro capítulo, Boa Nova, tem uma recomendação de Jesus com relação ao testamento dos evangelistas, né? Jesus pede claramente que essa epopeia, né, esse evangelho que ele deixa, o roteiro das vidas da gente, que ele seja realmente passado, começando pelo nascimento, pela vinda dele, e que finaliza não na crucificação,
A gente falou da cruz agora, né, por causa do crucifixo de Lucas, mas se finaliza na libertação de Jerusalém, ele comenta. E aí Jerusalém representando todas as nações, né? Então, Lucas, querido, a gente deseja uma palestra, uma ótima conversa aqui para você. Fique à vontade. Eu vou interferir o mínimo possível, porque eu também estou querendo muito te ouvir. Primeiramente, muito boa noite a todos mais uma vez. Reforço aqui o nosso agradecimento e oportunidade de estar com vocês, falando do Evangelho de Jesus. Eu já peço perdão também de imediato para todos que estão escutando agora por qualquer desvio na exegese ou falta de lembrança mesmo da memória de qualquer versículo que eu venha aqui a cometer, mas também perdão a Sandra, que está aqui com gestos e sinais. É a primeira vez que a gente está passando por esse processo, então eu peço perdão a Sandra, qualquer erro de dicção, qualquer falha da minha fala, que dificulte o trabalho dela nessa noite. Mas, acima de tudo, como nós pedimos na prece, nós torcemos para que todos nós em humanidade, em conjunto, que aqui nos fazemos, talvez não de forma coletiva, corpórea, pessoal, com contato físico, mas conectados pelos laços do coração, da alma, que é de fato mais importante que até os laços sanguíneos, que nós possamos ter o coração batendo na mesma frequência, de verdade e uníssono, com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vai falar sobre o anúncio de Jesus. E a gente vai dividir em duas partes a nossa conversa de hoje. E, antes de tudo, isso tá longe de ser um monólogo meu com vocês. É uma participação, de fato, vocês que estão nos comentários, a Cris está aqui conosco, a Sandra também gesticulando. Aqui é um trabalho coletivo de todos nós na Seara do Cristo. Mas a gente vai dividir a nossa interação de hoje em duas partes. A gente vai pegar o versículo que está no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 1, o anúncio de Jesus, onde Maria encontra com Gabriel, a gente descobre um pouquinho mais sobre Maria, que ela está prometida a José, a gente vai falar de um cadinho do contexto judaico, um pouquinho sobre como é que era a cultura do casamento, como é que era isso, que fontes a gente sabe sobre Maria, José, fontes oficiais, não oficiais, pegar principalmente o Evangelho. Hoje a gente vai querer, acima de tudo, gravitar, ou seja, girar em torno do Evangelho de Jesus, principalmente do Evangelho de Lucas. Então, quem tiver sua tradução do Novo Testamento, da parte do Novo Testamento da Bíblia, eu estou aqui com a tradução do Haroldo, mas quem tiver outras traduções, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, a Almeida Corrigida Fiel, fiquem à vontade. A gente vai ficar entre Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 38. E na segunda parte, a gente vai pegar tudo isso que a gente conversou no sentido cultural, no sentido sociológico, e vai fazer como o nosso querido Emmanuel nos pede ali no livro O Consolador. De fato, retirar o espírito da letra. E pegar como que esse anúncio de um anjo para uma jovem adolescente, como é Maria, que a gente vai ver daqui a pouco, se aplica aqui no século XXI, mais de 2.000 anos depois, mais de 20 séculos depois, como se aplica para cada um de nós, em cada uma vertente da vida que a gente é convidado a trabalhar. Sejamos nós que estamos numa faculdade, numa pós-graduação, num trabalho, nós que estamos em home office, estamos em isolamento social, estamos aqui agora conversando, como que o anúncio de Jesus conversa conosco, principalmente no âmago da alma. Mas para começar do início, bora ler alguns versículos do Evangelho de Jesus. Mais uma vez, quem quiser, Lucas capítulo 1, versículo 26 ao versículo 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Só para situar de forma geográfica, isso é muito importante, até mesmo gostoso no processo de estudo do Evangelho. A Cris participa do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, da Federação Espírita de Pernambuco, e eu participo do NEP aqui da Federação Espírita Amazonense, então estamos entre nepianos, e para a gente o contexto geográfico também é muito importante. Saber onde foi aconteceu, até mesmo o lugar, quando a gente pega o significado do lugar, pode trazer um significado espiritual muito legal para a gente. A gente não vai se adentrar nesse ponto agora. A gente só vai ler para a gente situar o terreno em que a gente está pisando. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria.
Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isto, visto que não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Vê Elizabeth, tua parenta. Ela também concedeu um filho, ou seja, João Batista, na sua velhice, e esse é o 6º mês para a chamada estéril, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Isso é um versículo muito poderoso. Porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. O primeiro ponto que a gente gostaria de analisar é com relação aos personagens que estão nessa perícope, essa passagem. Gabriel, José e até mesmo, ou melhor, Maria e até mesmo José, que é só citado. E aí eu vou pegar algumas fontes, principalmente a nossa querida irmã Ila, freira católica, doutora em teologia, que fala bastante sobre isso. E certa feita, conversando com ela sobre José, Maria, sobre o passado da família de Jesus, eu indaguei como é que a gente podia confirmar sobre a vida de José antes de casar com Maria. E por que eu digo isso? Porque nós, quando estudamos o Evangelho, a gente tem as fontes canônicas, as oficiais, e os textos não oficiais, os chamados apócrifos. Aqui, por exemplo, uma tradução de Haroldo Dutra do Novo Testamento, parte da Bíblia, uma fonte oficial, reconhecida tanto pelos nossos irmãos do seio evangélico, como também a Igreja Católica, né, os nossos confrades da Santa Sé, liderados ali pelo Papa Francisco. E tem aqueles textos não oficiais que não são reconhecidos, né? São alguns evangelhos, o Evangelho de Tomé, de Maria, algumas possíveis epístolas, enfim. E aí, quando a gente está no seio da doutrina espírita, a gente tem textos como Humberto de Campos, como Irmão X, Maria Dolores, os romances de Emmanuel, que vão trazer uma riqueza histórica, cultural sensacional. Nossos irmãos das outras fés, das outras religiões, não têm essa oportunidade. Digo, até não têm esse privilégio. E tudo bem, faz parte do contexto religioso que eles estão inseridos, que eles escolheram ter nessa encarnação. Mas para nós, a gente precisa ter essa noção de que nós temos uma fartura de material muito grande. São mais de 450 livros, pelo menos pela mão mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Então, os outros irmãos de fé não estão acostumados a terem um Boa Nova, a terem um Há 2000 anos, um Paulo Estevão, os outros textos também, Cartas e Crônicas, enfim, Maria Dolores, Irmão X e assim vai. Então, quando a gente vai analisar isso, então a gente precisa ter esse receio do terreno que a gente está sendo inserido, a gente está pisando. No livro Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 50, Humberto de Campos, já como Irmão X, ele vai dizer a noite em que Jesus nasceu. Ele vai narrar para a gente o que aconteceu. Tá ele e 2 amigos judeus conversando no plano espiritual, e um deles, né, o rabino, se não nos falha a memória, Ebenezer, vai falar sobre a noite de que Jesus nasceu. Narrando para nós a história, Humberto de Campos transcrevendo para nós no papel, ele diz que naquela noite em Belém, estava se aproximando o casal de Nazaré, José e Maria. Maria, muito jovem, muito jovem. Hoje, pela teologia, o estudo, a gente estima que Maria tinha no máximo 16 anos, 16 a 17 anos. Né? Ou seja, era uma jovem praticamente. Nós que estamos evangelizando, até mesmo no primeiro, segundo, terceiro ciclo de juventude, que vai até mesmo 21 anos, nós falamos de Nossa Senhora, Nossa Maria Santíssima, casando com no máximo 17 anos. Fazia parte do contexto que ela estava inserida culturalmente, o judaísmo daquela época. Então, Humberto de Campos vai dizer um pouquinho sobre José, que a gente sabe muito pouco. A única coisa que nós sabemos de forma oficial sobre José é de que ele era carpinteiro e que era marido de Maria. Só isso. A gente não sabe como ele morreu,
quando ele morreu, nada disso. Todos os detalhes a mais a gente descobre nos bastidores, pela doutrina espírita, pelos textos mediúnicos, pela voz dos imortais. E aí Humberto de Campos fala que nessa época, na noite em que Jesus nasceu, José já era um carpinteiro enrugado. Já era enrugado, já era velho. Talvez, pela descrição de Humberto de Campos, nosso querido José já tinha 40, 50, talvez 60 anos. E aí, conversando com a nossa irmã Ela, perguntei para ela sobre isso, dei essa fonte, e em resposta ela me deu era um texto de uma igreja evangélica estudando um texto apócrifo. E a gente fica com receio de ler um texto apócrifo, a gente tem certeza se é oficial, se não é oficial, se é verídico ou não, a gente tem a cautela prudente necessária quando a gente vai estudar esses textos não oficiais. E ela me passou e eu li. Tem vários textos apócrifos que contam um pouquinho sobre a vida de José. José teria casado antes, teria tido outros filhos antes de casar com Maria. Daí surge a origem dos termos irmãos e irmãs de Jesus e assim vai. Mas eu não gostaria de me aprofundar muito nesse tema. Mas saber, acima de tudo, que pela literatura espírita, José já era um carpinteiro enrugado. E se era casado ou não, a gente não pode ter certeza absoluta, não de forma oficial. Mas a gente sabe pela literatura de Lucas Evangelista, aqui nesse primeiro capítulo do seu Evangelho, que ele casa, ou melhor, vai casar-se com Maria, ela está prometida. A nossa querida irmã Ila, sobre um curso, né, de judaísmo que ela tem no YouTube, ela vai falar para nós sobre a cultura judaica, que não existia isso de você pedir ninguém noivado, não existia isso de você propor para alguém. Você casava com a pessoa, moravam em casas separadas, mas então vocês iam casar, ou melhor, iam morar juntos na mesma casa, mas só porque vocês estão em casas separadas não deixa de ser um casamento. É a gente, pela nossa cultura ocidental de mais de 2000 anos, que teve essa ideia, essa concepção de eu preciso noivar, morar separado, depois morar junto e de fato casar. A festa, a celebração, as festividades de uma semana, 7 dias de festas, eram só para afirmar para a comunidade aquele casamento que já tinha sido consumado há muito tempo. Mas um outro ponto importante, e isso é fartamente debatido na teologia, defendido pela Igreja Católica, que é sobre a virgindade de Maria. Também não vou me adentrar nesse termo, trazer um argumento a favor ou contra, muito pelo contrário, esse não é o nosso foco. Meu foco é falar sobre o anúncio de Jesus, ou seja, falar do que acontece depois com Maria. Então bora pensar, Maria tem talvez 15, 16 anos, e ela vai casar com José. A princípio, nós não temos nenhum texto em que diga alguma rivalidade, algum desdém da parte dela com José. A princípio, eles se dão muito bem. A mulher, naquela época do judaísmo, tinha a voz para dizer não quero casar com essa pessoa, não quero casar com esse homem. Ela tinha essa voz, essa oportunidade. Ela é virgem, não teve nenhuma relação com nenhum homem até aquele ponto. E surge, numa visão mediúnica fantástica, o anjo Gabriel em anúncio. O anjo que anuncia a vinda de Jesus. O começo do anúncio da vida de Jesus, materialmente falando, se inicia com Gabriel. E é alguém que a gente sabe muito pouco, muito pouco. A gente fica só na curiosidade, talvez de desencarnar no mundo espiritual e conhecê-lo de alguma forma. Mas detalhes maiores que isso a gente não pode, infelizmente, se aprofundar. Mas surge o anjo Gabriel, que é claro um espírito de uma alta envergadura, ele nessa missão de anunciar a vinda de Jesus. E é curioso, porque a gente consegue fazer um paralelo. A gente tem João Batista anunciando a vida do Cristo na carne, e no conceito espiritual a gente tem o anjo Gabriel anunciando no plano espiritual. Realmente o encontro do céu com a terra para anunciar a boa nova, ou melhor, a vinda da boa nova através do Cristo. E ele fala com Maria e diz esse diálogo fantástico que a gente acabou de ler. Olha, você vai ter um filho. Ele será filho de Davi, ou seja, será da linhagem do rei Davi. O rei mais importante do Antigo Testamento, pai de Salomão, Jeroboão. Ele será chamado Filho de Deus. E fala bem que só do filho de Maria. E Maria tem uma resposta muito curiosa para isso. Mas antes de ver essa resposta de Maria, que a gente já leu, eu quero fazer um paralelo com uma perícope que acontece justamente antes. É o anúncio do nascimento de João Batista. João Batista, primo de Jesus. João Batista é filho de Elizabeth e Zacarias. Era um casal judeu e eles eram muito importantes, influentes no meio que eles estão inseridos também. Só que Zacarias já é velho. E como é que ele vai ter filho se a esposa dele também é velha? No Antigo Testamento é assim. A mulher é sempre estéril, a culpa é sempre da mulher.
Aqui, pelo menos, Lucas aponta que Zacarias é velho, que não pode gerar filho. E aí surge o anjo Gabriel, também para Zacarias, e avisa para ele, olha, calma, eu sou um anjo, eu vim anunciar para você que você vai ter um filho. E ele, pelo poder de João, ou melhor, pelo poder de Elias, ou seja, a encarnação de Elias, vai anunciar a vinda do Mestre, a vinda do teu Senhor, a vinda do Messias. Só que Zacarias, claro, estudioso, dedicou a vida inteira dele estudando sobre espiritualidade, estudando sobre judaísmo, estudando sobre contato com o divino, com o sagrado. O que ele faz? O anjo fala, alegra-te, fica feliz, você é velho, mas Deus escutou a tua prece, você vai ter um filho. E ele responde, como posso ter certeza disso? Eu estou velho, minha mulher é de idade avançada também, ou seja, eu estou velho, minha esposa é velha, eu sou circuncidado, não tem chance nenhuma disso acontecer. Nunca vi um velho dar filho. Esquecendo o Antigo Testamento. Abraão, por exemplo, bem velhinho já. E aí o que acontece? Gabriel fala, olha, é melhor você ter acreditado. Agora, porque você não acreditou, você vai ficar surdo. Ou em outras traduções, mudo. Porque ele não confiou na palavra de Gabriel, o anjo da anunciação. Quando Gabriel vai anunciar para Maria, ele olha para ela, e é uma cena que eu gosto muito de descrever ela. Imagino Maria em contato sublime com a espiritualidade. Na sua prece, na sua oração, devota, claro. Antes de encarnar, foi escolhida. Pode falar, Cris, pode falar. A postura de Zacarias, porque Zacarias vivia se lamentando, porque era uma desonra realmente não ter filhos, né, naquela época. Vivia se lamentando, mesmo aceitando, porque eles eram muito religiosos, né, Elisabel. Mas aí, nesse dia que ele vai no templo, ele é sorteado, né, para espargir o perfume, ele fica muito emocionado, e ele faz uma oração diferente a Deus nesse dia. Ele aceita a aprovação, acha que é um desígnio, faz agradecimento, e mesmo assim, na hora que o anjo aparece, ele duvida. A fé da gente como oscila. Aí eu estou fazendo um paralelo dele como Maria, que Maria seja feita a vontade do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Ela não sabia como aquilo ia acontecer, mas ela já tinha aceito. Né? Foi uma coisa imediata, assim. Eu acho muito interessante essas duas diferenças. E aqui nesse livro, Lucas, Quando o Amor Veio à Terra, né, de Djalma Margolo, ele diz o seguinte, que nesse dia que Maria recebeu o anúncio, a atmosfera estava diferente, a natureza, o sol estava resplandecendo, as pessoas estavam alegres sem saber. Ela estava feliz também, sem saber por quê, que chega a derramar lágrimas dos olhos e sem entender. E aí chega dessa fonte, né, que hoje tem o nome dela, essa fonte, o nome de Miriam, e chega e vai para o quarto se recolher, e aí é o que você vai contar agora, que a gente vai escutar. Não, Cris, você definiu de forma perfeita. É o paralelo que eu queria fazer, a postura de um e a postura da outra. A postura da nossa Maria Santíssima e a de Zacarias. Zacarias passou a vida inteira estudando, em contato com o sagrado, com o judaísmo, com os mestres da religião. Maria, adolescente, jovem, 16, talvez 15 anos, prometida em casamento e é justamente escolhida pela espiritualidade, talvez a dedo por Nosso Senhor, para, de fato, na carne ela gerar o seu corpo. E ela responde, não sei como isso vai acontecer. Ou seja, assume a sua ignorância, a sua humildade, não sei como vai acontecer. Mas falou, está dito, eu confio. E há uma frase que é a frase de destaque entre ela, a postura dela e a postura de Zacarias. Não sei como vai acontecer, mas seja feita a vossa vontade. Eis aqui a serva do Senhor. E ela vai ter Jesus. Vamos colocar assim, de acordo com a teologia, pelo menos com as vertentes cristãs, a partir daí ela está grávida. Concebeu do Espírito Santo como virgem. Então como é que é a mentalidade de uma adolescente de 15 anos que está grávida do Messias? E que assume essa humildade, essa singeleza de espírito. É o anúncio da vinda do Mestre. A gente fala que ele nasceu na manjedoura, na forma mais humilde, e ele vem quase que uma adolescente, quase criança. Realmente as coisas mais sublimes e sutis, mais impactantes da vida, vêm de onde a gente menos espera. Nasce ali na manjedoura, cresce
em Nazaré e nasce de uma virgem, Virgem Maria. Mas agora trazendo para nós, começando agora a esmiuçar o contexto espiritual da passagem, bora imaginar a incumbência que está na mão de Maria, na mão de José. Maria grávida do Messias. José, até então, não teve nenhuma relação com Maria, Maria está grávida. Que absurdo é esse? Que traição foi essa? O que ele deve fazer? Não vou comentar sobre isso, porque com certeza outros palestrantes vão comentar sobre isso mais para frente, que é os outros temas. Mas o que eu quero falar é que está até mesmo no Livro dos Espíritos, é a importância dessa incumbência que eles recebem agora. Não somente de ser pais do Messias, mas serem pais. Eu imagino a felicidade que é ser mãe, pai de primeira viagem, ser avô, avó de primeira viagem, como é que é esse laço sagrado entre os filhos. No Livro dos Espíritos, Kardec, pergunta 582, é uma resposta um pouquinho comprida, mas vou ler só alguns trechos. Kardec vai indagar para a espiritualidade. Pode considerar-se a paternidade como missão? Porque quando a gente vai ver os textos de Emmanuel sobre as personagens do Evangelho, tem um texto que ele vai falar falando assim, não de todas, mas de pessoas muito importantes. Maria Madalena, Simão Pedro, João Evangelista, os outros discípulos e apóstolos, Paulo de Tarso. Ele vai ir para a origem de Jesus. Falar que sem aqueles, de fato, grandes mensageiros que vieram antes mesmo dos apóstolos, isto é, José, João Batista, Zacarias, Elizabeth, Maria, não tinha boa nova, não tinha Cristo. Até mesmo de José, que a gente sabe tão pouco. E mesmo assim, nós devemos a José, de fato, a vinda do Cristo à Terra. Porque ele acolhe Maria, acolhe Jesus. E é por causa, de fato, de José, por ser filho de José, ele assumir ali que Jesus é seu filho, não de sangue, mas de coração, que a gente pode dizer de forma oficial que Jesus é filho de Davi. Vem da linhagem de Davi. O argumento da própria irmã Aila, quando ela diz para nós que no judaísmo não importa o sangue, o que importa é a consideração. A partir do momento que José afirma que Jesus é seu filho, Jesus, então, de fato, cumpre a profecia de ser da linhagem de Davi. A gente vê que quando vem pela linhagem de Davi, que é Mateus que narra, porque Mateus se preocupa o tempo todo em identificar o mestre, um ou dois pontos a gente chega em pais adotivos, na linhagem dele, né? Que vem de Davi. Maria já conta através de Lucas, então já vem outra linhagem, outra árvore genealógica, né? Uma coisa que eu queria citar, assim, a bondade desse homem, de José, que tem essa missão de proteger o Cristo, porque na época, pela lei, ele poderia entregar Maria, ela ia morrer por lapidação, apedrejamento, né? E ele fica atordoado, mas também é visitado pelo anjo, só que em sonho, né? Não assim aparecendo, ele sonha. Então ele resolve realmente, apesar de que ele nunca duvidou de Maria. A confusão na cabeça dele era essa. Ele conhecia ela, não tinha dúvida com relação a ela, mas ele não compreendia aquele fenômeno que estava acontecendo, né? E tinha que acontecer, estava previsto, lógico, terminou dando tudo certo, né? Mas ela chega a se assustar com essa história de talvez morrer apedrejada, né? Por conta de um suposto adultério. Uma missão muito difícil, que não é para... É um espírito elevado, realmente, que passa por uma situação dessa e confia e se entrega, né? Dá pra gente tirar essa lição agora. Como é que fica o nosso coração quando o nosso cônjuge surge como uma criança, está em outra, a princípio, um outro relacionamento, parece estar num outro relacionamento, com a nossa postura diante, como nos pede o Evangelho. Maria, quando recebe a visita de Gabriela, diz, seja feita a vossa vontade, eis a serva do Senhor. José, ele tem medo que as pessoas vão fazer com Maria. Está receoso, está aflito. Disse o Senhor no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A aflição de José era de fato uma aflição de um bem-aventurado. Como proteger Maria, como para não ser lapidado em praça pública? Porque não merece isso, conhecia o coração misericordioso daquela mulher. E os Espíritos respondem para Kardec sobre
A paternidade, sem dúvida, é uma missão. E a Cris falou essa palavra também. É uma missão elevadíssima a paternidade. Não somente ser pai de Jesus, mas pai de qualquer ser que está sendo convidado a encarnar para cumprir seu progresso evolutivo. Seja adotivo ou não. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização física frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. A resposta prossegue, mas eu gostaria de parar aí. A gente já tem material farto para prosseguir da nossa análise. Ser pai de Jesus é uma tarefa, uma incumbência gigantesca. Imagina toda a aflição que José e Maria passam daí para frente. Lembro que na escola, eu venho de berço católico, né? E hoje para mim é uma data muito especial. Hoje nós, encarnados, nós comemoramos 4 anos na doutrina espírita hoje, né? Quando assumi de fato a fé espírita para o mundo, mas eu sou de berço católico, estudei até parte da infância num colégio de freiras. E as freiras, certa vez, conversando com a gente... Pode falar, Cris. Você também, Cris? Cris também. As freiras perguntaram uma vez: o que vocês pensam? E era uma criança naquela época, eu tinha 7, 8 anos no máximo. O que vocês acham de uma mãe que deixa o filho morrer na sua frente e não faz nada? E eu, no meu pensamento, já condenando na cabeça: uma péssima mãe, horrível isso. E aí as freiras respondem, né, nessa reviravolta: Maria Santíssima fez isso. Jesus morre na cruz e Maria Santíssima nos seus pés chorando. E aí, nunca esqueci disso, como eu fiquei impactado, chocado. E isso eu sempre me admirei muito. Esse coração de mulher, de mãe, vendo seu filho ser dilacerado na sua frente, ser crucificado. Lucas, tem uma história de uma senhora que está em casa, quando o marido chega, ela pergunta o seguinte para ele: olha, quando a gente, de fé judaica, quando a gente pede algo emprestado, o que a gente tem que fazer? A gente precisa devolver ou a gente pode ficar? O marido: imagina que é isso, está na Torá. Lógico que a gente tem que devolver o que a gente pediu emprestado. Aí ela disse: pois é, nossos 2 filhos hoje estão voltando para a pátria espiritual. Estamos devolvendo o que Deus nos emprestou para nós cuidarmos enquanto Ele estivesse conosco, né? Com essa compreensão. Então pensar em todo o sofrimento de José e Maria, quando José se perde no templo com 12 anos de idade, quando Jesus é crucificado na frente de Maria, como é que eles estão ali fazendo o censo, fugindo das tropas romanas, até mesmo do império de Herodes. A aflição no coração desses 2. E foi justamente no coração desses 2, pequenos, humildes, um carpinteiro e uma adolescente, que Jesus escolhe nascer entre nós. Família pequena, muito simples, mas que começa o amor na terra. Lucas, a Jane Cleide Maria, ela está fazendo uma pergunta que eu acho que cabe bem agora. Ela está dizendo o seguinte: será que também a programação espiritual contou naquele momento que José aceitou? A programação espiritual, ela é uma programação, né, nada em definitivo. Todos nós temos nosso livre-arbítrio, que é o presente de Deus para nós enquanto estamos em evolução. Mas com certeza naquele momento foi uma afirmação do coração de José para afirmar o seu piso evolutivo de fato, servidor da causa do Cristo e parte dessa trupe de espíritos que anunciam o Evangelho. Naturalmente, José ele poderia fracassar na sua missão e rejeitar Maria. Vamos pensar em, por exemplo, Paulo de Tarso. Será que muitas vezes ele não teria fracassado antes de assumir como Paulo, de ver Jesus na estrada de Damasco? Quantas pessoas não desencarnaram por conta de Paulo de Tarso? Ou melhor, Saulo de Tarso? Então, com certeza, naquele foi um momento decisivo para José, quando ele decidiu afirmar o amor, não talvez exteriormente, mas dentro de si. E isso eu vou falar também daqui a pouquinho sobre o anúncio de Jesus também. Trazendo essa aflição, sabendo agora que os 2 sabem que Jesus é o Messias, Jesus é prometido, bora imaginar como é que é o coração de alguém que está esperando o Messias há muito tempo.
o coração do povo judeu, oprimido não somente pelo Império Romano, oprimido não somente por um sentimento de sectarismo religioso, mas por outros povos, os persas, babilônicos, brigando entre si, seus irmãos de raças também. A gente vai ver as lutas dentro da própria região ali da Palestina, com a Samaria, a Judéia e assim vai, mas esperando o anúncio do Messias, a vinda do Cristo na Terra. E agora eles sabendo que a espera deles acabou, que regozijo de espírito, que paz é essa? Daí eu queria falar o contexto espiritual de toda essa passagem. O anúncio do Cristo para nós. Porque quando Gabriel encontra com Zacarias e fala de todas as belezas, todas as maravilhas que João Batista fará encarnado, isso se aplica para nós também. Quando Gabriel fala com Maria, fala, olha, Deus tem uma missão para você. E Maria fala, não sei como vai acontecer, mas seja feita a tua vontade, eis aqui a vossa serva. Isso é uma postura de exemplificação de como nós devemos fazer como seguidores de Jesus. Ou seja, o anúncio do Cristo não aconteceu há 2000 anos. Acontece todos os dias em nossa vida. Principalmente quando a gente recebe o convite de aceitá-lo, não pelas doutrinas do mundo, mas no seio do nosso coração. Lá no ninho do sentimento mais puro da nossa alma. É quando Jesus mesmo se anuncia para nós. Mas aí, como a Cris falou, também a nossa querida amiga falou também, com relação a isso, a Jane Cleide, nós temos esse livre-arbítrio para fazer como José fez, e como Maria fez, como Zacarias fez. De aceitar, rejeitar ou duvidar. O anúncio do Cristo dentro de nós se afirma com a nossa atitude, pensamento, postura e, de modo geral, nossa vivência no cotidiano, em sociedade, na casa espírita e fora da casa espírita. Receber a Jesus exige uma postura mínima de contato com a espiritualidade, vivência de fato com as boas intenções. Tem até um conceito, eu moro no meio da floresta amazônica. Aqui, que é uma bacia hidrográfica muito grande, o Rio Amazonas, Rio Negro, o Rio Solimões, e em época da seca, o Rio Negro, que corre aqui ao lado de Manaus, mesmo na época da seca, ele continua ali farto, cumprindo seu papel. Desce um pouco da margem, mas cumpre seguindo o fluxo. Na época da cheia, é claro, que ele transborda, também segue cumprindo seu papel, ajudando os ribeirinhos, os índios, os animais terrestres da vida aquática. O Rio Negro só consegue fazer isso, cumprindo seu papel na terra, porque ele aprendeu a ligar-se à fonte. Ele aceita o anúncio todos os dias do Cristo para ele. É um paralelo com a natureza que nós fazemos, que é muito importante para nós. Da mesma forma, nós recebemos o anúncio do Cristo. Todos os dias, de formas sutis, diferentes e até mesmo silenciosas, mas que tocam o nosso coração. Quando a gente lê uma palavra, por exemplo, que está no Evangelho, uma frase, um versículo, e ressoa de forma estranha, diferente no nosso coração, é porque está tocando lá na fibra da alma, na parte mais importante do nosso ser, que às vezes a gente esquece, que a gente ignora. Mas eis que Cristo fala da linguagem mais simples, tocando a parte mais importante dentro de nós. Esse é talvez o anúncio mais importante. E é o convite mais importante do Cristo para nós. Por que eu digo isso? Pode considerar a paternidade como uma missão? Sem dúvida, é uma missão. Receber o Cristo no coração de nós é a maior missão dos encarnados e dos desencarnados. Receber no coração e, acima de tudo, dar as condições para que essa criança espiritual dentro de nós possa frutificar, florescer, crescer e deixar as sombras para trás, em nome do Evangelho na Terra, em prol de uma vivência para nós melhor, é a maior missão de nossas vidas. É, de fato, o motivo que estamos aqui encarnados na Terra. É, de fato, o motivo que Jesus veio há 2000 anos e continua nos chamando e anunciando Ele mesmo, dentro de nós, para nos resgatar dos vícios, da ignorância, do medo. Porque esse é o papel do Messias. Trazer a boa nova e anunciá-la mundo afora. Não é, de fato, o que Jesus fala para os discípulos de João Batista? Capítulo 7 do Evangelho de Lucas, versículo 18 ao versículo 22. João Batista está preso. E os discípulos, 2 discípulos deles, falam para João, olha, vai lá com Jesus
e pergunta para ele se você é mesmo aquele cara que a gente está esperando ou não. E eles partem, como apóstolos de João Batista. E eles chegam até Jesus. Muito provavelmente eles passam por uma multidão de pessoas que estava com Jesus. Quando eles conseguem uma fala, eles perguntam: olha, João mandou a gente, ele está preso. Mandou a gente perguntar: és tu aquele que a gente está esperando? É você mesmo o Messias do Antigo Testamento? Ou a gente deve esperar outra pessoa? Ou a gente está aqui esperando alguém que não vai chegar agora? E Jesus responde da melhor forma possível. Anuncia realmente o evangelho na terra da melhor forma. Vira para eles, olha para eles, então vira para os enfermos que estão do seu lado. Cura os cegos, os rancenianos, aqueles que não andavam, os coxos, e diz: agora volta, cada um de vocês dois, e anuncia para João Batista o que vocês viram. Ide anunciai o que vocês viram. Ou seja, ide a João Batista e anunciem a minha vinda na terra. Que expectativa é essa que a gente espera de Jesus? A gente quer um Jesus do mundo que fala a nossa linguagem política, social, ou quer um Jesus que fala a linguagem de Deus na terra para nós? Que expectativa é essa que a gente tem com Jesus? Porque a resposta do Cristo não é um sermão, não é uma palavra. A resposta dele é justamente a sua vivência na frente deles. Volta para João e avisa isso que eu acabei de fazer na frente de vocês. Avisa para eles a alegria das pessoas ao meu redor. Que os cegos enxergam, que os coxos andam, os ancenianos são curados e que os pobres são evangelizados. Evangelho é isso mesmo, boa nova. Lembrando também o livro que a Cris leu no começo, Boa Nova, capítulo 8, diálogo de Jesus com Bartolomeu. Bartolomeu está com o coração contrito, machucado, porque onde ele olha está o mal se espalhando. E aí Jesus conversa com ele, sondando o seu coração, fala: olha, Bartolomeu, você está fazendo muito bem em guardar as palavras que eu trouxe, em aplicar no seu cotidiano. Excelente. Excelente. Mas faltava uma conexão para Bartolomeu fazer naquele momento, que Jesus dá a chave. Bartolomeu, já viu por acaso uma boa nova não trazer alegria? Já viu por acaso uma boa notícia não trazer felicidade? O que mais a gente espera de Jesus? Que outro anúncio tem de ser feito, sabendo que teve alguém entre nós há 2000 anos que viveu em prol do amor na terra, que de fato não conclamou rebeliões, não buscou destruir o sectarismo religioso de forma direta, mas que amou, perdoou, amparou, fez tudo o que pôde com o tempo que lhe foi dado, em nome do amor na terra, morreu na frente de sua mãe, como disse a freira na minha infância, que não fez nada e assistiu o seu filho no Calvário. Mensagem sublime, Jesus falando para nós de forma inarticulada, sem palavras, na cruz. Vale a pena amar. Esse é o maior anúncio de Jesus para nós. E esse é o convite que ele faz. E no diálogo dele com Bartolomeu, ele segue e tem outra frase marcante. Ele fala: Bartolomeu, você acha mesmo que eu teria vindo aqui para a terra, estar aqui com vocês, sem ter a certeza absoluta de que o evangelho não reinaria na terra? Jesus tem a certeza absoluta. Ele não cria metáforas, hipóteses, concepções idealísticas. Ele vem afirmar a verdade, como o caminho, a verdade e vida que ele é. Esse é o papel dele. E é assim que ele afirma de verdade que ele é o Messias. Curando, amparando e dando felicidade. Regozijo, não material, mas espiritual, para aqueles que estavam mortos. Ou até mesmo que estavam mortos e não sabiam. Esse é o grande anúncio do Cristo para nós. E é o convite que Gabriel, José, Maria e todos aqueles que vieram antes e depois, que nos precederam na escala evolutiva na Terra, pedem que a gente aceite esse convite. Anunciar o Cristo dentro de nós, para nós mesmos, para nossos vícios e ignorâncias, mas também para o mundo. Assim como ele pediu para a gente. No último capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide, mundo inteiro, e pregai o Evangelho a toda a criatura. Não guardem essa felicidade só para vocês. Deem para os outros também. Como que querendo dizer para nós, a felicidade só é real quando compartilhada. De fato, com certeza Maria estava com o coração muito sofrido. Mas ela foi muito feliz com Jesus e depois também que Jesus retorna ao mundo espiritual. Com certeza José foi muito feliz com Jesus.
Simão Pedro, Paulo de Tarso, Maria Madalena e tantos outros. Tem uma passagem de Maria, inclusive, ela dizendo o quanto Jesus enchia a casa de alegria, cantando, dizendo coisas doces, ajudando, sempre se predispondo a ajudar, né? E José também, eu lembro de uma passagem dele, que ele pergunta a Jesus o que é que ele tanto faz no monte, porque ele ia para o monte, ele ia orar, obviamente, e ficava lá horas e voltava de madrugada, e ele queria saber, né? E aí Jesus, numa delicadeza, diz assim, ora, eu vou conversar com meu pai celeste. Então, olha só a delicadeza. Ele não desmerece o pai adotivo, José, né, que o protegeu. Pelo contrário, mas ele diz que ele precisa se realimentar, porque a filiação divina dele, né? Então, imagina conviver 33 anos, né, com um filho como Jesus, a dor que esses pais não sentiram, né? A dor que Maria não sentiu. E eu acho tão interessante também quando João Batista, na cadeia, manda os dois discípulos falar com Jesus, porque Jesus não perdeu uma oportunidade de dar um ensinamento, né? Quantas vezes ele disse, eu sou, eu e o Pai somos um só, né? No sentido de estar em comunhão, não de ser um mesmo espírito. E naquele momento ele não falou isso, porque eles não estavam nem entendendo o que estavam perguntando, provavelmente. Por isso que João Batista mandou eles lá. Ele não estava entendendo o que era. E aí Jesus diz, ele não diz eu sou de novo. Ele diz, veja o que eu faço. Então esse ir de pregar dele não é pregar e de falar, é pregar pela ação, pelo ato, pela postura, né? Pelo que a gente pode fazer, pelo que a gente realiza, as obras, né? Aí Tiago, né? A fé sem obra é uma fé morta, né? Meu querido, nós estamos a 8 minutos, então você, se puder já ir encaminhando Vou para a encerrar sua... agora. Apesar de que essas reflexões até agora que você trouxe, já sim atendeu completamente, né, esse tema. Nossa última mensagem é o seguinte: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e Senhor Deus. Ou melhor, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então, eis que Deus se anuncia para nós, todos os dias de muitas formas sublimes. Tem um texto de Emmanuel, capítulo 25 do livro Coragem, intitulado Abençoa também, que eu queria ler o último trechinho para nós. Eis que Deus te abençoa a cada instante, no ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que te refaz, na palavra que anima, no socorro que alivia, na oração que consola. Em outras palavras, em outro condicionamento verbal, eis que Jesus se anuncia a cada instante, no ar que respiramos, no pão que nos nutre, no remédio que nos refaz, na palavra que nos anima, no socorro que nos alivia, na oração que nos consola. Esse é o desejo de todos nós que estamos aqui reunidos, em espírito e em humanidade, em prol do Evangelho na Terra, que a gente aceite a Cristo, aceite a vinda dele no nosso coração, rejeitando as sombras do passado e aceitando a luz do Evangelho no hoje, mas faça como a Cristo mesmo disse, lembrando São Francisco de Assis. Olha, vá realmente ao mundo inteiro como Jesus pediu. Pregue o Evangelho aonde você for. Se necessário, use palavras. Mas para pregar o Evangelho e anunciar com a sua própria vida, é necessário primeiro aceitar a Jesus. E esse que ele todos os dias faz esse convite para nós. Não esquece de nós, não nos abandona. E evangeliza cada um de nós, pobres, pequenos, que às vezes esquecemos de nós mesmos, mas com muita felicidade e regozijo. Porque é para isso que ele veio, é para isso que ele vem, é para isso que ele virá. Resgatar cada um de nós da escuridão de nós mesmos em prol do amor na terra. Muita paz a todos. Muito obrigado. Lucas Gabriel. As pessoas estão comentando muito sobre a sua idade, sobre a sua juventude. E aí eu posso falar uma coisa que eu perguntei nos bastidores? Você Pode, me pode. autoriza? Eu sou mais Claro. velha que você, nem pode, né? Não, Lucas só você tem é 20... jovem há mais tempo, Cris. É isso. Um gentleman, além de tudo. Lucas só tem 23 aninhos, gente.
viu? E ele já está com essa bagagem toda, com essa maturidade toda aí, trouxe lindamente, começou lindamente as quartas-feiras natalinas do Projeto Escutatório. Continue acompanhando, gente, porque essa história vai se desdobrar, vai passar pelo nascimento dele até a última passagem e na última semana de dezembro, tá certo? Então, eu quero agradecer demais, que Deus abençoe, Lucas Gabriel, proteja muito. Sandra, obrigada por trazer esses pontinhos de luz, chegar até os nossos irmãos, né, com dificuldade auditiva. E eu quero dar um recado, eu quero dizer que nossos parceiros que transmitem a FEB TV, a TV7, vão ter recesso, mas o Escutatório não tem recesso. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que lá você vai saber, a gente vai transmitir pela Ediluz. E tem também a FEP, a FEPB, as próprias redes do projeto, que você pode assistir normalmente, né, as lives da gente. E aí eu quero também, como hoje é meu último dia em dezembro com vocês, mediando a live, né, estou muito feliz aqui de estar mediando essa, para mim já é o Natal, com vocês, com o Kleber que está aí, com o Tiago, no backstage da FEB TV, com os parceiros todos, com o Lucas, com Sandra, com os meus amigos do Projeto Escutatório, com vocês que estão nos acompanhando. Então, já quero deixar uma mensagem, né? Porque eu só estarei aqui novamente no próximo ano, digamos assim. Que tenhamos sim um Natal diferente, que esse Natal é mais um anúncio do Cristo para nós, né? Que possamos lembrar do verdadeiro Natal, daquele primitivo, quando o amor esteve aqui na Terra, né? Há mais de 2000 anos atrás, como o Lucas bem falou, né? Então, ali veio um rei legítimo, eleito, governador da terra que nós habitamos, né? Que fez com tanto carinho, tanto amor com seus colaboradores para a gente morar. Então, ele nasce ali, no local que ele criou, ele nasce com os animais, com o que importa, com a natureza, com os animais, com os pais, com a família. Então, as estrelas também, né, o abençoando. Então, que não tenhamos nenhum problema em ter um Natal simples, mas que seja iluminado, que também tem um Cristo na manjedoura, né? Vamos esquecer um pouquinho a árvore de Natal e lembrar mais desse Natal, viver esse Natal primitivo, receber esse convite do Cristo, né? Escutar esse anúncio, compreender esse anúncio desse Natal diferente, né? Diferente, mas como quem quer dizer na manjedoura o Cristo. O que importa é o amor. O resto não importa, né? O resto são as circunstâncias que são diferentes, né? Então, quem sabe, para cada um de nós, esse Natal, Jesus não nasça agora para a gente, né, Lucas? Pode estar nascendo para muitos de nós agora, por conta das circunstâncias que estamos vivendo, né? Então, gratidão, Deus abençoe. E muito obrigada pela companhia. Já estou me despedindo aqui de dezembro com vocês. Acompanhe a próxima semana que Maria agora vai visitar Isabel para se certificar do que está acontecendo mesmo. Tá bom? Uma boa noite e até semana que vem. Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como o vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos, plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br